Olá pessoal, professor Carlos, professor de História da Escola Espaço do Saber, e a gente vai dar continuidade à nossa aula de História número 2, ok? De acordo com a unidade 4 do livro de vocês. E aqui na página 483, ela vai falar aqui, vai deixar um jogo rápido para a gente fazer. Bom, se bem que eu já deixei na aula passada esse jogo rápido para vocês, e agora vou corrigir junto com vocês. Bom, a primeira questão é o seguinte: qual a importância da oralidade para as sociedades africanas? Vamos lembrar que as sociedades africanas, elas tinham o sistema de escrita, porém a maior importância era dada à oralidade, ou seja, transmitir as suas histórias, os seus saberes, as suas tradições por via oral, certo? Então, qual a importância da oralidade para as sociedades africanas? A resposta é a seguinte: que por meio dela os conhecimentos e as tradições dos antepassados são transmitidos de geração para geração e preservados. Ritos e símbolos complementam a oralidade, mas sem ela tornam-se ininteligíveis e ineficazes, ou seja, eles precisavam muito bem desse rito, precisavam muito bem dessa oralidade. Nas sociedades africanas, a palavra contém em si um valor dinâmico e influencia diretamente a vida desses povos. É aquela ideia, você chega num determinado local, a figura, a pessoa mais velha daquela localidade, ela vai transmitir oralmente os saberes para os mais jovens e assim sucessivamente, ok? De pai para filho. Bom, na questão número 2, ele tem o seguinte: historicamente, a África é um continente de muita riqueza científica e cultural. É importante a gente saber isso. Olhar para a África e achar que lá só tem miséria, só tem fome, não é isso, tá? Achar que lá só tem desemprego, que é tudo atrasado, não é isso. A África, historicamente, como vimos aqui, ela foi um continente de muita riqueza científica e cultural. E como que a gente explica isso aí? Como a gente explica isso? Em todo o continente, em diversas épocas, os povos africanos desenvolveram sistemas de escrita e altos conhecimentos em astronomia, matemática, agricultura, navegação, metalurgia, arquitetura e engenharia. E na medicina, pessoal, praticavam cirurgias como cesariana, remoção de cataratas oculares e tumores cerebrais, até mesmo autópsias. Também conheciam e aplicavam vacinas contra a varíola e outras doenças. Os povos africanos construíram belas cidades e centros urbanos de conhecimento internacional que abrigavam bibliotecas enormes, Então, é nisso. Então, quando a gente fala aqui que historicamente a África é um continente de muita riqueza científica e cultural, a gente tem que lembrar desses fatos marcantes aqui. Na número 3, em que atividades as sociedades africanas se destacaram? Bom, sistema de escrita, conhecimentos da astronomia, matemática, agricultura, navegação, metalurgia, arquitetura e engenharia. Beleza, pessoal? Agora a gente vai para a página seguinte, 484, falar um pouco sobre o Reino de Gana. A África, como a gente viu, ela era dividida também em tribos, tá? Em aldeias, mas também a África abrigou impérios e reinos, como por exemplo o Reino de Gana, que foi um reino muito poderoso, tá? Ele era formado por aldeias que se organizavam segundo as orientações dos habitantes mais antigos e que exerciam certo poder, tá? Tinha lá o Conselho dos Anciãos, que eram as pessoas mais velhas daquela localidade, e eles que resolviam aí os problemas internos, os conflitos e tudo mais, tá? Politicamente, o Reino de Gana, ele era um estado que não era centralizado, ou seja, era um estado não centralizado, porque existiam vários núcleos de poder, e esses núcleos de poder que estavam nas aldeias e cidades, eles acabavam por tomar as decisões, tá? No primeiro momento, o islamismo ele não foi adotado como religião oficial no Reino de Gana, tá? Porque predominava as religiões chamadas tradicionais, como os animistas, tá? Peço que você pesquise e anote no caderno o que são religiões animistas, beleza? Bom, economicamente, o ouro era a principal fonte de riqueza que se extraía
do reino de Gana, tá? E esse ouro ele fazia com que os ganeses trocavam por mercadorias vindas do Oriente, do mundo árabe, né? Vamos dizer assim, tá? Gana tornou-se um reino importante nas relações comerciais expansionistas e foi um dos principais fornecedores de ouro do mundo mediterrâneo. Então ele trocava ouro ali não só com países europeus ali do mar Mediterrâneo, sobretudo Portugal, né? Mas também com nações vindas do mundo árabe, tá? Bom, o reino de Gana, pessoal, ele foi fundado lá durante o século IV, mais ou menos em 300 e pouco depois de Cristo, tá? Mas só no século VII, 600 e pouco depois de Cristo, ele vai ganhar uma certa representatividade no mundo conhecido até então, tá? O seu esplendor e riqueza, ele foi atingido aí a partir do século VII, tá? E eles começaram a anexar territórios vizinhos e a partir de anexar territórios vizinhos, eles acabaram formando um império que dominou não só o oeste da África, né, mas algumas regiões ali da África subsaariana, beleza? Seu auge e poder foi no século XI depois de Cristo. O Estado era mantido por um eficiente sistema de cobrança de impostos. É interessante isso porque todo o império, a gente vai perceber que o Gana começa com um reino e a partir do momento que ele vai anexar territórios do oeste africano, ele vai se tornar um império. E para fazer isso você precisa do quê? De um exército forte, tá? E a partir disso eles vão ocupando outras regiões. Por exemplo, aqui você tem um mapa que vai mostrar as rotas comerciais dos ganeses. E olha só, eles vão fazer rotas comerciais por todos os lados, né, pessoal? Tanto para o sul, quanto para o norte, quanto para o leste, inclusive para o Egito, tá? Então você tem aqui para Marrocos, para a Europa, para o Egito e para o sul da África também. Beleza, gente? Bom, pessoal, dando continuidade aqui, após o reino de Gana, você tem o reino de Mali. O reino de Mali é interessante, por quê? Porque lá pelo ano 1230, 1255, né, o rei de Mali vai acabar o quê? Conquistando Gana em 1240, tá? E ele vai dividir o império em várias províncias, vai nomear governantes e vai submeter os povos conquistados a um regime próximo da servidão, tá? Então o Império de Mali ele vai ele vai vir depois do reino de Gana, tá? Então você tem primeiro o reino de Gana, depois você tem o reino de Mali que vai acabar aniquilando o reino de Gana, tá bom? Bom, com a prosperidade desse império, né, do Império de Mali, primeiro que você tem a ideia seguinte, que reino e depois vocês formam um império. Então com a prosperidade desse império, a gente vai ver que vai ser construído, né, importantes centros culturais. E o mais importante foi a cidade de Tumbuktu. Nessa cidade, pessoal, os produtos eram negociados como sal, marfim, havia compra e venda de africanos escravizados também nesse lugar, tá? Ao conquistar todo o antigo Império de Gana, ele passou a controlar as minas de ouro dessa região também, tá? Então assim, o reino de Mali, ele foi cada dia mais crescendo, foi estendendo o seu território tanto para leste quanto para a região oeste do continente africano. Os habitantes praticavam agricultura, pecuária de subsistência e também o artesanato, tá bom? Os reis africanos de Mali, eles eram muçulmanos, tá? E sempre realizavam peregrinações a Meca, que é uma cidade que fica no mundo árabe, uma cidade sagrada para os muçulmanos, tá? E eram tão respeitados quanto os sultões do Egito Antigo também, tá? O império ele tinha duas formas de governo, pessoal. No centro você tinha um rei que exercia o controle direto e na periferia, ao redor, eram estabelecidos os protetorados, né?
O que é um protetorado? São territórios ou países que têm certos atributos de estados independentes, porém estão subordinados a um governo central. Então você tem um governo central e você tem os protetorados. Esses protetorados, tudo que ele for fazer, ele tem que pedir primeiro a autorização do governo central, tá? Só que, com o passar do tempo, os conflitos internos acabaram enfraquecendo o controle do rei, né, sobre diversas regiões que compunham o império. E aí ocorreram ataques de povos berberes e tuaregs e do Império Songhai. E esse contexto então marcou o fim, né, na verdade o início da decadência de Mali, que se concretizou no século XV. Então o reino ele foi praticamente fragmentado. Beleza, pessoal? Até a próxima. Grande abraço.